O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo, mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares, lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixes secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação, e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os Oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 Oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos.
foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 Oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o Oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um Oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial. E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 Oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do Oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toui abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os Oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 Addax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares,
décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O Oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente. Para obter apenas 260 gramas de ouro, o peso de um smartphone comum, é preciso processar 19 mil toneladas de terra e rocha. Como um metal precioso é extraído de uma quantidade tão insignificante de minério e qual é o seu verdadeiro preço? Esta é a história de um brilho que nasce na escuridão, uma jornada da rocha antiga até a barra de ouro puro trancada em cofres impenetráveis. Uma viagem que começa nas profundezas da Terra e termina no deslumbrante mundo da riqueza e do status. Existe um cartão dourado e brilhante que já esteve associado ao nome de Donald Trump. Corriam rumores de que valia até 5 milhões de dólares, e alguns diziam que apenas segurá-lo poderia garantir a cidadania americana. Seja um símbolo ou algo real, uma coisa é clara: o ouro nunca foi apenas um metal. É poder que se pode segurar, ambição que se pode vestir. O ouro aparece em toda parte no mundo do luxo, desde supercarros chamativos até bifes cobertos com flocos de ouro comestíveis, que podem custar milhares de dólares por porção. Mais de 4 mil toneladas de ouro são extraídas todos os anos ao redor do mundo. Mas por trás desse brilho, há uma jornada longa e intensa. Há mais de 6 mil anos, durante a Era Neolítica, o ouro já era usado para fazer joias, objetos sagrados e utensílios domésticos especiais para governantes e elites. O que diferencia o ouro não é apenas o seu brilho, mas a sua capacidade de durar no tempo. Ele não enferruja, não desbota e não se desgasta. Num mundo em constante mudança, o ouro é uma das poucas coisas que nunca precisa provar o seu valor novamente. É por isso que se tornou um símbolo duradouro de poder, riqueza e confiança. Ele não espera na superfície, revela-se apenas àqueles que são pacientes o suficiente para procurar por baixo dela. Em 1848, uma pequena descoberta na Califórnia mudou o curso da história americana. Um punhado de flocos de ouro brilhantes encontrados num riacho desencadeou a mais famosa corrida do ouro do século XIX. Dezenas de milhares de pessoas correram para o oeste, abandonando cidades e fazendas com uma única esperança: enriquecer com o ouro. Mas antes que o ouro se torne um símbolo de status, ele precisa ser encontrado. E essa busca nos leva a dois mundos completamente diferentes. Vamos para Uganda, uma terra frequentemente descrita como vivendo sobre o ouro. Mas aqui, o ouro não brilha em vitrines. Ele se esconde sob poeira vermelha, suor e infâncias interrompidas. Sob um sol escaldante, famílias inteiras, incluindo crianças jovens demais para soletrar seus próprios nomes, pegam pás enferrujadas e seguem seus pais para um solo seco e implacável, na esperança de desenterrar alguns preciosos flocos. Com apenas $1 por dia para sobreviver, a mineração de ouro não é um trabalho, é uma tábua de salvação. E, no entanto, o preço do ouro é pago não apenas em trabalho, mas na saúde de crianças que crescem respirando poeira em vez de sonhos. Suas salas de aula são as margens dos rios, seus brinquedos são ferramentas. Para elas, o ouro não é um símbolo de riqueza, é a única chance que tem de sobreviver mais um dia. Um dia de caça ao ouro começa com apenas um detector de metais portátil e um bom par de ouvidos. Os mineradores caminham lentamente, com os olhos fixos no chão, ouvindo atentamente os suaves bips do dispositivo. Cada bip traz um vislumbre de esperança, mas este trabalho não se baseia na sorte. Mineiros experientes sabem onde procurar, ao redor de quartzo, ardósia ou áreas por onde o ouro já passou. Assim que recebem um sinal, a equipe começa a cavar e o verdadeiro trabalho começa. Os poços ficam cada vez mais fundos, às vezes dezenas de metros cavados apenas com pás, picaretas e força humana, sem máquinas.
Em alguns lugares, as pessoas usam troncos de árvores para sustentar os túneis, mas o risco de colapso está sempre presente. À medida que descem, os mineiros precisam rastejar por túneis estreitos, mal largos o suficiente para deitarem de lado. Cada buraco é como uma aposta. Pode não levar a nada, ou pode revelar rochas que valem o salário de um mês. Sacos pesados de terra são amarrados com cordas e içados por sistemas de roldanas básicos, empilhados à espera de serem esmagados. Então, o que resta é movido para uma zona diferente, para um passo muito mais delicado e perigoso: a adição de mercúrio. Embora o mercúrio seja notoriamente tóxico, ele continua sendo o único produto químico acessível aqui, que pode dissolver o ouro e libertá-lo das impurezas restantes. Os trabalhadores amassam essa mistura com mercúrio por 20 a 30 minutos, até formar um amálgama cinzento, semelhante a uma massa, uma mistura de ouro e mercúrio fundidos pela pressão e pelo desespero. Esta massa é então aquecida, fazendo com que o mercúrio evapore e desapareça no ar, deixando para trás o ouro bruto. O processo é simples, primitivo e devastador. Este método primitivo e mortal é o completo oposto de como o ouro é extraído do outro lado do mundo. Em total contraste com a mineração manual na África, os Estados Unidos adotaram maquinário moderno e tecnologia avançada para extrair ouro em uma escala massiva. Esta abordagem não só aumenta a eficiência, mas também ajuda a reduzir o impacto ambiental. Agora, vamos a uma mina de ouro em Nevada, onde você verá em primeira mão como a jornada para o metal precioso pode ser diferente quando a inovação lidera o caminho. O primeiro passo na mineração de ouro moderna é perfurar buracos profundos no solo, geralmente entre 10 e 20 metros. Uma imponente plataforma de perfuração como esta, montada em um caminhão de serviço pesado e repleta de linhas hidráulicas, crava tubos de aço na rocha sólida com incrível precisão e força. Esses buracos são então preenchidos com explosivos, cuidadosamente preparados para explodir camadas de rocha sólida. Técnicos colocam detonadores em cada buraco, e um único local pode ter de 50 a 100 deles, cada um conectado e cronometrado com precisão. Quando chega a hora, os explosivos são acionados todos de uma vez. Explosões poderosas abalam a área, enviando densas nuvens de fumaça para o ar. A força é tão intensa que rasga seções inteiras da montanha, quebrando rochas maciças em milhares de fragmentos menores, tornando muito mais fácil coletar e separar o ouro. No estágio seguinte, uma vez que as enormes formações rochosas são estilhaçadas em milhares de fragmentos menores, escavadeiras de serviço pesado entram em ação. Com cada colherada, elas recolhem pedaços de minério contendo ouro e os carregam em um longo sistema de correias transportadoras que corre ao longo da borda do local de mineração. Este sistema é projetado para operar continuamente, transportando o minério de forma suave e eficiente da área de detonação para o armazenamento temporário. Na planta de processamento, o minério viaja por correias transportadoras totalmente automatizadas, permitindo um movimento rápido e contínuo através da instalação. Embora cada tonelada de rocha contenha apenas 0,05% de ouro, apenas 1 grama escondido entre milhares, este pequeno vestígio está longe de ser inalcançável. Com a ajuda de tecnologia de refino de ponta, a planta consegue isolar e extrair essa partícula de ouro com notável precisão e eficiência. O minério de ouro é alimentado em um moinho de bolas massivo. A máquina gigante, repleta de dezenas de milhares de esferas de aço, cada uma pesando de alguns quilos a mais de 27 quilos, somando centenas de toneladas de aço sólido. À medida que o moinho gira, as esferas caem e colidem com o minério, esmagando-o com uma força tremenda. Pouco a pouco, as rochas são pulverizadas até se transformarem em um pó fino. Este processo de moagem funciona continuamente por 20 a 30 minutos, quebrando o minério até que ele seja quase um pó. Nesse ponto, a extração do ouro se torna muito mais fácil e eficiente. Em seguida, a água é adicionada ao minério triturado, transformando-o em uma pasta espessa, semelhante a um lodo. Essa consistência facilita a separação do ouro dos materiais indesejados.
Quando a pasta de minério é despejada em grandes tanques ao ar livre, o processo de extração de ouro começa com um passo simples, mas eficaz: a separação física. Em seguida, agentes químicos como o cianeto são adicionados para dissolver qualquer ouro remanescente, ajudando a separá-lo das substâncias indesejadas, ainda misturadas com o minério. A solução líquida é então bombeada para uma célula eletrolítica, onde um fluxo constante de corrente contínua passa através da solução portadora de ouro. Dentro do tanque, os íons de ouro se movem em direção ao eletrodo negativo e gradualmente se depositam como uma camada sólida de metal puro, aderindo firmemente à superfície. Todo o processo ocorre sob condições cuidadosamente controladas para garantir que o ouro formado seja quase 100% puro. Após o processo de eletrólise e uma vez que o ouro puro foi separado, ele passa por uma etapa de fusão a alta temperatura, atingindo cerca de 1120 graus Celsius. O objetivo deste passo é eliminar completamente quaisquer impurezas restantes, enquanto transforma o ouro em estado líquido, facilitando o vazamento em moldes. A fusão também ajuda a tornar o ouro mais macio e uniforme, criando as condições ideais para moldá-lo em barras. Este processo não só dá ao ouro sua forma de barra padrão, mas também preserva sua pureza uma vez que esfria. As barras de ouro tomam forma, lentamente, após serem despejadas em moldes e deixadas para esfriar gradualmente ao ar livre. Uma vez sólido, o metal se torna duro e brilhante, com a aparência limpa e retangular, que define uma barra de ouro comercial padrão. Em seguida, o ouro é colocado em uma balança para determinar seu peso exato. Em média, cada barra de ouro pesa entre 1 e 2 quilos. Cada barra contém cerca de 99,99% de ouro puro, com menos de 0,01% de impurezas metálicas residuais. Depois de pesado e inspecionado, ele passa por um processo de limpeza usando uma solução de ácido suave. Este passo ajuda a remover impurezas como metais pesados e compostos remanescentes do processo de fusão. O ácido suave dissolve essas impurezas sem afetar o ouro puro. As barras de ouro puro são transportadas para os principais bancos do Zero City, incluindo o Federal Reserve, onde são armazenadas em cofres de alta segurança, sob a vigilância de pessoal de segurança profissional. O ouro é cuidadosamente preservado para garantir a máxima segurança e confidencialidade absoluta. E assim, tendo percorrido o caminho da explosão à fusão, a barra de ouro puro está pronta. Mas sua história não termina aqui. Sabia que o ouro é tão maleável que com ele se podem fazer fios mais finos que a seda? E que durante a corrida do ouro do século XIX, as pessoas abandonaram cidades e fazendas inteiras na esperança de enriquecer? Ou que a maior parte do ouro de fácil acesso no planeta já foi extraída, forçando os mineradores a ir mais fundo do que nunca? Começamos dizendo que para 260 gramas de ouro são necessárias 19 mil toneladas de rocha. Agora, esses 260 gramas, depois de passarem pelo fogo e pela química, chegam às mãos dos joalheiros e se transformam nisto. Desde barras refinadas de ouro puro, o metal é cuidadosamente transportado para instalações especializadas de fabricação de joias. Primeiro, o ouro é reaquecido em fornos de alta temperatura para torná-lo mais macio e maleável. Uma vez que atinge a flexibilidade desejada, o ouro passa por potentes laminadores, onde uma pressão intensa o achata e estica em longas e finas tiras ou fios delicados. Os finos fios de ouro são então enviados para uma máquina especializada na fabricação de correntes, onde são enrolados e formados em pequenos e precisos elos. Cada elo é cuidadosamente montado para criar uma corrente de ouro contínua. Cada grama brilhante guarda uma história do poder da tecnologia e do preço do trabalho humano, dois lados de um mesmo metal precioso. Aquela caixa de cartão que chegou hoje à sua porta, que você abriu e descartou sem pensar, não é o fim da história. É o começo de uma jornada industrial épica. Todos os anos, mais de 110 milhões de toneladas de papel e cartão são descartadas só nos Estados Unidos. Com essa quantidade, seria possível construir uma muralha de caixas que vai até a Lua e volta. A maioria vê nisso uma montanha de lixo, mas para a indústria é uma mina de ouro.
Escondido no ciclo de vida de cada caixa está um segredo. Ela pode renascer não uma, não duas, mas até 7 vezes. Como é que algo destinado ao lixo se transforma na espinha dorsal do comércio global, vez após vez? Prepare-se para testemunhar um dos processos de ressurreição industrial mais impressionantes do planeta. A jornada começa no caos do nosso consumo diário. Nos bastidores de supermercados e nos armazéns de gigantes do comércio eletrônico, o volume de cartão descartado é colossal. Aqui, prensas hidráulicas poderosas entram em ação, comprimindo montanhas de caixas soltas em fardos perfeitos e densos, cada um pesando quase 1 tonelada. Estes cubos de cartão são o primeiro passo para transformar o caos em ordem. Todos os dias, milhares destes fardos são carregados em caminhões e iniciam a sua peregrinação até os centros de reciclagem. Ao chegarem aos portões da fábrica, o ar vibra com o rugido de máquinas colossais. Cada caminhão é pesado, cada fardo é descarregado e inicia-se a primeira batalha, na guerra contra a contaminação. Inspetores humanos e sensores ópticos trabalham em conjunto, numa linha de defesa implacável. A sua missão: caçar os inimigos da reciclagem. Pedaços de fita plástica, agrafos de metal esquecidos, fios de nylon, qualquer vestígio de gordura ou umidade excessiva. Um único erro pode comprometer toneladas de matéria-prima. Um fardo contaminado é um lote inteiro arruinado. Após esta triagem rigorosa, os fardos são classificados por tipo: o robusto cartão canelado, o elegante cartão plano, as caixas com impressão colorida. Cada categoria seguirá um destino diferente, pois a qualidade do produto final depende desta separação inicial. Com o exército de fardos limpo e organizado, eles estão prontos para o batismo. Para se tornarem matéria-prima, eles precisam de ser desfeitos, devolvidos à sua essência fibrosa. E a única força capaz de o fazer em escala industrial é a força brutal da água. Bem-vindo ao coração pulsante da fábrica, o hidropulper. Um caldeirão gigante com capacidade para dezenas de milhares de litros de água aguarda a sua refeição. Um a um, os fardos de 1 tonelada são largados neste vórtice violento. A água não é calma, ela é uma força da natureza controlada. Lâminas de rotor maciças, o coração mecânico de todo o processo, giram a centenas de rotações por minuto. Elas criam uma turbulência tão intensa que a estrutura multicamadas do cartão é simplesmente desintegrada. A cola endurecida que unia as folhas é arrancada. As tintas e os finos revestimentos plásticos são descolados das fibras como pele velha. A mistura é intencionalmente diluída até um estado quase líquido, onde apenas 1 a 2% é fibra e o resto é água. Esta sopa diluída dá a cada fibra espaço para respirar, permitindo que a água a ataque de todos os lados, limpando-a e separando-a das suas vizinhas. O que antes era um bloco sólido de cartão é agora uma pasta castanha e espessa, uma massa uniforme de celulose. É o primeiro vislumbre de uma nova vida, mas esta pasta ainda é grosseira, impura e fraca. Antes de poder tornar-se papel forte, as suas fibras, como músculos cansados, precisam de ser recondicionadas e fortalecidas a um nível invisível a olho nu. Esta sopa de fibras ainda é fraca e caótica. Para lhe dar força, ela precisa de uma nova estrutura, construída a um nível invisível. A pasta é bombeada para máquinas de refinação, onde passa entre discos rotativos equipados com lâminas microscópicas. Este processo não corta as fibras, mas desfia-as delicadamente. A superfície de cada fibra de celulose é fibrilada, abrindo inúmeros pequenos braços, que mais tarde se entrelaçarão para criar uma ligação incrivelmente forte. No entanto, cada ciclo de reciclagem encurta e enfraquece as fibras. Para rejuvenescer a mistura, a fábrica injeta sangue novo, uma porção de polpa virgem extraída diretamente da madeira. Esta mistura de fibras veteranas e recrutas jovens cria o equilíbrio perfeito entre sustentabilidade e resistência. As camadas exteriores das futuras caixas, que exigem uma superfície mais lisa e rígida, recebem uma dose maior de fibras virgens. O interior, o miolo canelado, pode ser feito quase inteiramente de material reciclado, mas a receita secreta não está completa.
Aditivos são introduzidos na mistura: amido para dar rigidez, agentes de colagem para controlar a absorção de água e resinas especiais para aumentar a resistência à umidade. O que era uma pasta grosseira transforma-se agora numa matéria-prima de alta tecnologia, uma suspensão perfeitamente calibrada, limpa e pronta para o milagre da criação. A pasta perfeitamente preparada, agora com 99% de água, inicia a sua jornada na máquina de papel, uma maravilha da engenharia com centenas de metros de comprimento. Uma torrente castanha e espessa é despejada uniformemente sobre uma vasta tela de arame, que se move a uma velocidade vertiginosa. E então, o momento mágico acontece. A gravidade e sistemas de vácuo puxam a água para baixo, através de milhares de aberturas minúsculas na tela. A água despede-se das fibras, deixando para trás uma fina camada de celulose. As fibras, agora livres da água que as separava, começam a assentar e a entrelaçar-se, formando uma teia delicada. Rolos de prensa gigantes por baixo da tela espremem suavemente mais água, compactando esta nova formação. Diante dos nossos olhos, o líquido transforma-se em sólido. Onde antes havia um fluxo disforme, agora emerge uma folha contínua de papel, pálida e úmida. Sensores a laser monitorizam cada milímetro da sua superfície, medindo a espessura, a uniformidade e a umidade, garantindo que nenhum defeito interrompa este nascimento delicado. Uma nova folha de papel nasceu, mas ainda está encharcada, contendo mais de metade do seu peso em água. É frágil, vulnerável. Para ganhar a sua força lendária, ela deve agora enfrentar o seu maior desafio, a prova de fogo e pressão. A folha úmida e trêmula é guiada para a secção de prensas. Aqui não há delicadeza. Pares de rolos de aço maciço, cada um pesando mais que um carro, espremem a folha com uma força de centenas de toneladas. A água é literalmente esmagada para fora das fibras, que são forçadas a unir-se numa ligação mais íntima e forte. A espessura da folha é estabilizada, a sua superfície alisada. Mas a força bruta da pressão não é suficiente. A folha, agora mais forte, mas ainda úmida, entra na secção de secagem. Um túnel de calor que se estende por mais de 100 metros. Dezenas de cilindros de aço polido, gigantescos e ocos, são aquecidos internamente com vapor a alta pressão, atingindo temperaturas de superfície superiores a 300 graus Celsius, mais quente que um forno de pizza industrial. A folha de papel serpenteia por este labirinto incandescente, deslizando sobre cada cilindro quente. O calor evapora a umidade restante de forma gradual e controlada. Se for demasiado rápido, o papel torna-se quebradiço. Se for demasiado lento, a linha de produção para. Um fluxo constante de ar quente circula, mantendo a temperatura e a umidade num equilíbrio perfeito. Ao emergir do outro lado, o teor de umidade da folha caiu de mais de 50% para uns meros 5%. Agora ela está seca, forte e estável. A folha acabada, uma teia contínua com vários metros de largura, é finalmente enrolada em bobinas gigantes, cada uma com mais de 3 metros de diâmetro e pesando várias toneladas. Temos papel, mas ainda não temos a força de uma caixa. O segredo da sua resistência estrutural reside no próximo passo. Estes rolos maciços de papel plano são a matéria-prima para a etapa final e mais engenhosa, a canelagem. Uma folha de papel é alimentada entre 2 rolos de aço com ranhuras, que se encaixam como engrenagens. Sob alta temperatura e pressão, estes rolos forçam o papel a adotar uma forma de onda contínua e perfeita. Esta simples alteração geométrica é um golpe de gênio da engenharia. A estrutura ondulada, conhecida como fluting, aumenta exponencialmente a capacidade do papel de resistir à compressão vertical, sem adicionar praticamente nenhum peso. Cada onda atua como um arco de engenharia em miniatura, distribuindo a força de forma incrivelmente eficiente, mas o núcleo canelado é apenas o esqueleto. Para se tornar uma estrutura completa, precisa de ser revestido. Um sistema automatizado aplica linhas finas e precisas de um adesivo de alta performance no topo de cada onda. Imediatamente, 2 folhas de papel plano, os liners, são prensadas firmemente por cima e por baixo, criando uma sanduíche de força.
Esta nova folha de 3 camadas, agora chamada de cartão canelado, passa por uma série de rolos que garantem uma ligação perfeita. O resultado é um material leve, barato e surpreendentemente robusto, a base para quase todas as embalagens do mundo. A partir daqui, lâminas industriais cortam, vincam e dobram estas folhas nas infinitas formas de caixas que conhecemos, cada uma delas uma pequena fortaleza de papel. Mas será que este ciclo pode durar para sempre? Não exatamente. A fibra de celulose, após ser reciclada entre 5 a 7 vezes, torna-se demasiado curta e fraca para formar um cartão resistente. Mas mesmo nesse ponto, o seu valor não desaparece. Estas fibras cansadas são reaproveitadas para fazer produtos menos exigentes, como caixas de ovos ou guardanapos de papel. E um facto surpreendente de outra indústria: na produção de vidro, a adição de apenas 10% de material reciclado reduz o consumo de energia em 3%, provando que a reciclagem é uma força poderosa em toda a indústria. E assim, o ciclo fecha-se. O que começou como uma caixa amassada num canto de um armazém, renasce como milhares de novas embalagens, perfeitamente formadas e prontas para proteger os produtos que movem a nossa economia. Cada uma destas caixas que vemos nos caminhões, nos armazéns e à nossa porta é um testemunho silencioso deste processo. Cada tonelada reciclada representa 17 árvores que continuam de pé, quase 26.500 litros de água poupados e 1 tonelada de dióxido de carbono que nunca chegou à atmosfera. Da próxima vez que tiver uma caixa de cartão nas mãos, lembre-se da sua incrível jornada. Você não está a descartar lixo, você está a dar o primeiro passo na sua próxima vida. Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido, mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados. É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados, mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos. Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada, entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador.
É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua. Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido. O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF. É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras. Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo. Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo.
Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel craft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit e uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita. A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo. Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe click-lock. As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas, pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses testes é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo. Mas, por anos, a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído. Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas de laminado, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir.
Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore. Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras. E o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira. É um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo. Ele nasce de um líquido, macio, suave e aparentemente frágil, mas isso é uma ilusão. Este líquido é projetado para desafiar o tempo. É capaz de durar 3 décadas sob pressão constante, sem mostrar um único sinal de deformação. Agora, olhe ao seu redor. 90% do conforto em sua vida diária. O sofá onde você senta, o assento do seu carro, o colchão onde você dorme, é construído sobre esta fundação invisível. É uma indústria global de mais de 50 bilhões de dólares. Um gigante silencioso que produz milhões de toneladas por ano. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Este material nasce de uma explosão. Uma reação química tão rápida, tão precisa, que deve ser controlada por lasers e computadores em tempo real. Como os engenheiros comandam essa transformação instantânea? Como eles convertem milhares de galões de produtos químicos voláteis em um bloco sólido perfeitamente estável, do tamanho de um ônibus, forte o suficiente para durar uma geração inteira? Esta é a jornada ao coração da tecnologia do conforto. A jornada não começa com uma máquina, mas com uma receita. Tudo começa na área de recebimento de matéria-prima. Aqui, 2 compostos líquidos principais são preparados. O primeiro é o poliol. Pense nele como o corpo macio da espuma. O segundo é o isocianato, o componente reativo, o gatilho poderoso que constrói a estrutura celular. Eles esperam em tanques de aço gigantescos e brilhantes. Mas estes não são apenas tanques de armazenamento, são cofres climatizados. Sensores de temperatura monitoram constantemente o interior. As apostas são altas desde o primeiro segundo. Se a temperatura variar em apenas alguns graus, toda a delicada cadeia química pode ser quebrada. A reação falhará. A espuma pode entrar em colapso. Cada gota deve estar na condição perfeita. Ao redor deles, tanques menores contêm os temperos desta receita, aditivos, catalisadores, que são usados para controlar a velocidade daquela explosão química iminente, corantes e, crucialmente, retardadores de chama. Isto não é apenas espuma, é um material de engenharia de alto desempenho, projetado para segurança e durabilidade. Destes tanques, uma rede silenciosa de tubulações, a corrente sanguínea da fábrica, começa a fluir, levando os ingredientes para o coração do processo. Os líquidos fluem em alta velocidade, convergindo para um único ponto, o cabeçote de mistura.
É aqui que a mágica acontece, e acontece em um instante. O pulso rítmico de bombas de alta pressão força os produtos químicos a se encontrarem. No interior, lâminas poderosas giram em velocidade tremenda. Os dois líquidos não apenas se misturam, eles colidem. A reação é imediata e visível. A mistura engrossa instantaneamente. O calor irradia dela. E de repente bilhões de bolhas minúsculas nascem. Este é o DNA da espuma sendo escrito em tempo real. Quão preciso é este processo? Medidores automatizados controlam o fluxo com uma precisão de milésimos de unidade. Em uma produção desta escala, não há margem para erro. 1 segundo a mais, uma gota a menos, e o lote inteiro pode ser arruinado. Para entender o poder puro desta reação, os técnicos às vezes fazem um teste manual. Eles pegam apenas um copo de líquido, alguns segundos de agitação, e a substância entra em erupção. Ela se expande dramaticamente, transbordando do copo como se estivesse viva. É uma demonstração vívida do poder do poliuretano. Agora imagine esse poder multiplicado milhares de vezes. Essa mistura viva e pulsante, carregada com bilhões de células de ar, é agora liberada da câmara de mistura e derramada no transportador principal. A válvula se abre. Um fluxo suave e viscoso de líquido é derramado sobre a correia transportadora em movimento. Imediatamente, uma barra mecânica de espalhamento varre para frente e para trás, ou escovas rotativas pintam o líquido por toda a largura. A camada deve ser perfeitamente uniforme. E então, diante dos nossos olhos, ela começa a crescer. Como uma coisa viva, a mistura de espuma incha. Você pode vê-la subir, subindo em ondas suaves. A cor da superfície muda, bege, verde suave, rosa pálido. A superfície gradualmente se assenta e se alisa à medida que a reação química encontra seu equilíbrio. Mas isso não é um pequeno bloco. É um pão de espuma gigante e contínuo, crescendo para 40 pés de comprimento, o comprimento de um ônibus urbano. À medida que cresce em altura, ele é contido. Paredes laterais móveis nas bordas do transportador sobem junto com ele, forçando-o a assumir uma forma retangular perfeita e maciça. Acima, a tecnologia monitora cada segundo. Sensores a laser varrem incansavelmente a superfície, medindo a altura e a densidade, enviando dados em tempo real de volta ao centro de controle para microajustes. Mas o perigo real está invisível, no fundo do núcleo. A reação química gera um calor intenso no centro do bloco. Se esse calor não for removido, o núcleo literalmente queimará a si mesmo. Ele se tornará oco e toda a estrutura falhará. Para evitar isso, poderosos ventiladores de circulação puxam o ar quente para fora, resfriando o bloco de dentro para fora, garantindo que a estrutura seja forte e uniforme. Cada centímetro da espuma parece respirar. Finalmente, no final desta longa jornada, o bloco gigante, ainda quente pela reação, encontra sua primeira ferramenta, a serra. Uma serra automática, movendo-se em perfeita sincronia com a velocidade do transportador, corta o pão contínuo em blocos gerenciáveis, cada um com 9 a 12 metros de comprimento. Braços robóticos movendo-se com uma suavidade quase impossível para seu tamanho, levantam esses blocos quentes. Eles ainda estão quimicamente vivos, a reação ainda não terminou. Eles devem agora descansar. Os blocos são movidos para uma vasta área de cura, uma zona de estabilização. Aqui, por 12 a 24 horas, eles ficam parados. Um fluxo de ar contínuo passa por eles, removendo os últimos vestígios de calor e gases residuais. Este período de sono não é negociável. É o que fortalece a espuma, fixa sua estrutura celular e a transforma de um bloco frágil em um material resiliente e duradouro. Após este descanso, a fase de escultura começa. Os blocos, agora completamente estáveis e resfriados, são alimentados nas linhas de corte. É aqui que a escala bruta encontra a precisão cirúrgica. Lâminas de liga de alta velocidade, controladas por computador CNC, fatiam os blocos maciços em painéis e folhas. Estações de corte duplas trabalham em sincronia, uma cortando horizontalmente, a outra verticalmente, para espumas mais macias e especializadas, como a espuma de memória, Memory Foam. A ferramenta é ainda mais futurista, um cortador de fio quente.
Um fio de resistência, aquecido a 300 graus Fahrenheit, cerca de 150 graus Celsius, desliza através da espuma. Ele não corta, ele derrete seu caminho, deixando uma borda perfeitamente lisa, sem qualquer rasgo. As tolerâncias aqui são microscópicas. Sensores a laser medem a espessura de cada fatia. A margem de erro, apenas alguns milésimos de polegada. Isso é uma precisão que você não pode ver, apenas medir. A folha de espuma agora está perfeitamente esculpida. A espuma parece perfeita, ela é uniforme, macia e está nas dimensões exatas. Mas como os engenheiros provam que ela realmente durará as 3 décadas que prometeram, eles a torturam. Amostras de cada lote são levadas ao laboratório de controle de qualidade. Primeiro, máquinas de teste medem sua força de compressão, quanta força é necessária para esmagá-la. Em seguida, medem sua elasticidade e força de indentação, quão bem ela empurra de volta. Mas o teste mais crítico é o ciclo de resistência, ou teste de fadiga. Uma máquina equipada com um pistão pesado comprime e solta a amostra de espuma, de novo e de novo e de novo, milhares e milhares de vezes. Isso simula 30 anos de uso diário, condensados em poucas horas. A espuma rasgará, perderá sua altura, sua estrutura interna entrará em colapso. Enquanto este teste de força acontece, outros sensores escaneiam a superfície sob luz polarizada. Esta luz especial revela a estrutura celular oculta, tornando-a visível. Algoritmos de computador caçam qualquer imperfeição. Um poro muito grande, um rasgo minúsculo, uma região onde as células não são uniformes. Apenas a espuma que sobrevive a este teste de 30 anos é certificada. Ela recebe um código de lote e é liberada para a próxima etapa, sua segunda vida. A espuma certificada agora começa sua segunda vida como um produto de consumo. Ela é alimentada na linha de montagem de colchões. Aqui, cortadores CNC fatiam as folhas em diferentes camadas, a base de alta densidade para suporte, a camada intermediária de transição, a camada superior macia de espuma de memória para conforto. Elas são unidas, não com solventes químicos agressivos, mas com uma fina névoa de adesivo à base de água. Prensas pneumáticas gigantes descem, fundindo as camadas em um bloco único e unificado. O colchão é então aparado, moldado e recebe sua capa de tecido final, costurada por trabalhadores qualificados. É um colchão completo, maciço, pronto para uma cama king size. E agora, o truque final e mais incrível de toda a produção. O colchão é movido para a seção de embalagem automatizada. Um poderoso sistema de compressão a vácuo é ativado. Você pode observar enquanto ele suga, literalmente, cada vestígio de ar das bilhões de células abertas da espuma. O colchão, antes espesso e macio, entra em colapso. Seu volume diminui em quase 80%. Ele é então firmemente enrolado, selado em um filme plástico protetor e desliza perfeitamente para dentro da icônica cama em uma caixa, bed in a box. Uma revolução na logística e na indústria, tudo tornado possível por esta química incrível. Mas você sabia? Aquelas cores que vimos, bege, verde ou rosa pálido, não são para estilo. Elas são códigos. Elas identificam os aditivos específicos misturados lá no início, como retardadores de chama ou corantes para rastrear um lote específico. E você sabia que este material, agora fundamental em nossas casas, foi um segredo militar? Na década de 1930, era usado exclusivamente em aplicações militares e aeroespaciais, valorizado por sua incrível leveza e força de isolamento. Neste mundo de engenharia, nada é deixado ao acaso. Até a menor bolha de ar desempenha seu papel, contribuindo para a sensação final, a resiliência e a capacidade do material de nos dar suporte por décadas. De compostos líquidos, silenciosos e voláteis em tanques de aço, para blocos maciços de espuma, respirando em uma esteira transportadora, até o rolo final, comprimido e pronto para ser enviado.
Esta jornada inteira é um testemunho da sofisticação da engenharia de materiais moderna. Cada reação química, cada movimento da maquinaria é controlado com precisão absoluta, mantendo um equilíbrio perfeito entre velocidade e estabilidade. É assim que compostos sem vida são transformados na fundação invisível do nosso conforto. Os assentos de carro, os sofás e os colchões em que confiamos todas as noites. Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit, ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade, a cerâmica, permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza, é uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto. Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador. Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação.
Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão. O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final. Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal com o perfil interior exato da taça desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso. Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contraintuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está literalmente com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto, e agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó, uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó baça, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora, o evento principal, a transformação final, o julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200, 2.500 graus Fahrenheit.
1.370 graus Celsius. Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito. Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente. Tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor. Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço? Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos. E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta. Como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial.